Bem-vindos ao nosso podcast Acadêmicas da Justiça. Eu me chamo Anne Evelyn. Roda a vinheta. Bem, estamos aqui hoje para abordar, acerca do direito da pessoa idosa. Estou aqui com minhas colegas Josilane Reis, Kathleen Dias. E, bem, antes, da gente explanar acerca dos direitos da pessoa idosa, eu acho que primeiramente, a gente comentar um pouco sobre a questão do envelhecimento, né? Que o envelhecimento é uma coisa natural, uma coisa inevitável na nossa vida, né? Como seres humanos. Mas partindo, de um ponto de vista, assim, como cidadão, como sociedade, né? Acho que devemos refletir, sobre como está a estrutura, a organização, para o acolhimento dessa parte da população, né? Porque a pessoa idosa, ela é um ser humano, né? Então, possui dignidade de viver como qualquer um outro de nós, independente da sua idade. E, bem, no artigo 8º, do Estatuto da Pessoa Idosa, prevê que o envelhecimento é um direito personalíssimo, ou seja, a pessoa idosa, ela tem o direito de envelhecer de forma com dignidade, com segurança. E do ponto assim de vista de fora, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, eles abordam, que é uma pessoa idosa a partir dos seus 60 anos. Aqui no Brasil, a lei da Política Nacional, do Idoso, a Lei 8.842, de 94, e o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, de 2003, também afirmam que é uma pessoa idosa a partir dos seus 60 anos. Bem, então, vamos aqui, discutir e abordar a importância dos direitos da pessoa idosa. Kathleen, bem-vinda. Para você, qual seria o primeiro, assim, direito mais relevante para a gente abordar inicialmente? Bom, oi Anne, oi Josilane, oi a todos que estão nos assistindo. Um direito que eu acho muito importante é o direito à vida. O direito à vida, ele se sobrepõe a todos os outros direitos, justamente conforme pregou a Constituição Federal, no artigo 5º caput. Tem-se o direito à vida a todos os brasileiros e estrangeiros que aqui no Brasil residem. E esse direito à vida, ele está disposto no capítulo 1 do Estatuto do Idoso também, especificamente no artigo 8º e no artigo 9º. E o artigo 8º, eu trouxe aqui, ele dispõe que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Bom, mas o que seria esse direito personalíssimo? Esse direito personalíssimo é um direito relativo à pessoa de modo intransferível, que só pode ser exercido por ela. Um outro artigo também muito importante com relação a esse direito é o artigo 9º, e ele dispõe que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Bom, apesar das dificuldades encontradas, foram implantadas políticas sociais públicas, como a criação de atividades para os idosos com a instalação de academias populares e parques, com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os idosos. Entretanto, mesmo com a implantação desses serviços, ainda é uma quantidade insuficiente para toda essa demanda, tendo em vista que a população idosa está cada dia crescendo mais. E para você, Josilane, qual seria um outro direito relevante que também está presente no Estatuto da Pessoa Idosa? Oi, Anne. Oi, Kathleen. Oi a todos que estão nos assistindo. Um direito que considero relevante é o direito à cidadania. Porque se nós não somos idosos, mas um dia seremos,
né? Então, partindo dessa premissa, é que nós não podemos deixar de inserir ou negligenciar a inserção do idoso no contexto social atuante, para que o idoso possa ter o sentimento de pertencimento à sociedade, para que o idoso possa se sentir acolhido, para que o idoso possa se sentir útil. E isso vai gerar autoestima, né? Evitando com que ele entre em depressão, evitando com que se venha a depressão, né? Sim. Porque é de suma importância que ele se sinta abraçado, acolhido pela sociedade. Inclusive, o Estatuto da Pessoa Idosa reconhece o idoso como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais. E aí é importante a gente relembrar, mas o que são esses direitos civis, né? Os direitos civis são os direitos inerentes à pessoa humana. É o direito à vida, é o direito à liberdade, é o direito à propriedade privada, a igualdade perante a lei. Não é porque ele se tornou uma pessoa idosa que vai se apequenar esses direitos do idoso. E quanto aos direitos políticos, né? Quais são esses direitos políticos inerentes à pessoa idosa? É o direito de ele votar, de ele ser votado, é o direito de ele se filiar a um partido político, é o direito de manifestação, né? E os direitos sociais? É o direito à educação, é o direito ao lazer, entre outros direitos, né? Inclusive, a nossa Constituição, ela tutela o direito à cidadania. No artigo 230, dispõe que a família, a sociedade e o Estado têm a obrigação de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade, bem-estar e garantindo o direito à vida. Inclusive, na Lei 8.842 de 94, inclusive, a cidadania ela foi elevada à categoria de princípio pela Lei da Pessoa Idosa, quando em seu artigo 3º, inciso 1, declara seu direito à cidadania indispensável para o cumprimento da lei. Então, dessa forma, eu considero sim o direito à cidadania essencial para a pessoa idosa. Direito realmente essencial, né? Também tem alguns direitos que eu acho fundamental, que é pra gente abordar, né? Que também estão presentes no Estatuto da Pessoa Idosa, é o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, né? Assim como a Josi comentou, né? Os direitos sociais. Né, está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, a partir do artigo 20 ao 25. E esses artigos, em síntese, eles informam que o poder público deve criar, deve facilitar o acesso da pessoa idosa a esses direitos, né? Porque uma pessoa idosa não pode ficar o dia inteiro dentro de uma casa, sozinho, apenas na frente da TV, não, né? Ele deve sair, ir para um evento artístico, ir se exercitar ao ar livre nos parques. Sim. Então, realmente, né? Além de que o idoso ele tem acesso, né? Tem direito a ter 50% de desconto nos ingressos, né? Para eventos artísticos, culturais, etc. E também a gente não pode deixar de ressaltar que o poder público ele deve apoiar a criação de universidades, né? Para os idosos. Também facilitar o acesso à educação àquelas pessoas idosas, né? Que por algum motivo na vida não puderam ter a oportunidade de ir para uma escola, aprender a ler e a escrever. Então, realmente, né, eu entendo que deve haver um olhar especial por parte do Estado em relação a essa parte da educação. Bem, um outro direito que a gente também não pode esquecer, e que também é muito importante, assim como os outros que a gente já abordou até aqui, é o direito à saúde, né, Kathleen? Sim, Anne, com certeza o direito à saúde, assim como já abordados aqui, é muito fundamental, principalmente no âmbito dos idosos, né? Inclusive, a Constituição Federal, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todos os idosos, eles têm direito a ter acesso a um programa de atenção global à saúde. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é o órgão responsável por fazer acontecer esse direito, por fazer cumprir. Tem o dever de ser cumprido esse direito. E os idosos, além disso, ele tem o direito de receber gratuitamente os medicamentos pelo poder público e principalmente aqueles de uso contínuo. E além disso, eles podem receber também gratuitamente também próteses, órteses e diversos outros recursos relativos ao tratamento, à recuperação deles e tudo mais, né? Reabilitação, habilitação deles. O que seria isso? Fraldas geriátricas, aparelho de surdez, dentadura, dentre outros, caso necessário. Os idosos também, ele tem direito ao atendimento domiciliar, inclusive internação, quando a sua mobilidade estiver prejudicada. E além disso, toda vez que um idoso ele for internado ou estiver em sala de observação, ele pode contar com um acompanhante em tempo integral, desde que o responsável pelo tratamento dele, o responsável de saúde pelo tratamento dele, autorize a permanência dele no hospital, né? E exceto também pelas áreas em que são vedadas, como UTI, isolamento, nessas áreas realmente o acompanhante não pode permanecer, nem com a autorização do profissional, nem nada. E o direito à saúde, ele está previsto no capítulo 4 do Estatuto do Idoso, dos artigos 15 a 19. Então, para uma leitura mais minuciosa, para uma melhor compreensão desse direito dentro do Estatuto do Idoso, seja porque você é um idoso, seja porque você esteja convivendo com um, até mesmo para o futuro, tendo em vista que todos nós seremos idosos algum dia. Leia esses artigos, são fundamentais para o seu entendimento e para o entendimento de pessoas que são próximas a você. Sim, né? De fato, o direito à saúde, né? Essencial. Sem saúde, não somos nada. Bem, um outro direito também que é essencial, né? É o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Isso mesmo, Anne. É de fundamental importância que a gente possa ter conhecimento, né? De que as pessoas idosas é garantido também a elas essa liberdade, esse respeito, essa dignidade. Inclusive, o artigo 10 do Estatuto da Pessoa Idosa dispõe que é obrigação do Estado, é obrigação da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade. Mas o que seria essa liberdade, né? A liberdade, ela compreende, entre outros, os seguintes aspectos: liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de crença, de culto, liberdade à prática de esportes e diversão, liberdade para participar da vida familiar e comunitária, liberdade para participar da vida política. E quanto ao respeito, né, no tocante ao respeito, de que forma se daria? O Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 2º, dispõe quanto ao direito. E quais são esses direitos? É o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação à imagem, à identidade, à autonomia, aos valores, ideias, crenças e os espaços e objetos pessoais da pessoa idosa. O parágrafo 3º também, que é importante mencionar, é dever de todos, e aqui não é só do Estado, é dever de todos, Sim. sendo da família, da sociedade, zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Porque a gente sabe que com o decorrer, com o avançar da idade, o idoso ele vai se tornando uma pessoa vulnerável, né? E necessitando de um cuidado, de uma atenção maior. E por isso é necessário que a gente tenha todas essas pessoas engajadas para que a gente possa proporcionar essa dignidade à pessoa idosa. Muito bem, então também tem um direito, né, que na minha concepção, embora seja fundamental, mas também não é muito divulgado, que é o direito à assistência social.
O direito à assistência social, ele se dá através da Lei Orgânica da Assistência Social. E essa lei, ela é uma lei de caráter não contributivo. Ela é uma lei que beneficia a todos nós brasileiros, independente da idade. E a assistência social, ela é uma política pública. No artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, é previsto como uma forma de proteger a pessoa idosa, é, está previsto o benefício de prestação continuada. E o que seria, né, esse benefício? É a garantia de um salário mínimo mensal, tanto para a pessoa que possui alguma deficiência, como também para a pessoa idosa que tenha 65 anos, no mínimo, mas, tipo, tanto a pessoa com deficiência quanto o idoso, eles devem comprovar que eles não possuem alguma forma de se manter, ou não têm família, ou a família não tem como ajudar. Então, realmente, essa previsão, ela é muito importante, né? Porque a gente vê como o Estado lida com isso, né? A postura dele em relação a essa situação. E ele não pode simplesmente, né, se omitir. Ele deve prestar ajuda, né? Porque, como você disse, né, Josi? Não é só a nossa parte, também como sociedade que deve ajudar o idoso, mas principalmente o Estado, né? Deve exercer a sua parte. O estatuto, ele ainda assegura o direito à alimentação, né? Destacando a sua importância para os idosos. No capítulo 3 do Estatuto, ele dispõe acerca dos alimentos, né? Especificamente dos artigos 11 ao 14. E o artigo 11, ele dispõe o seguinte: os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. O artigo 12 dispõe: a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça, que as refenderá e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Mas o que seriam esses títulos executivos extrajudiciais? Primeiramente, eles se diferenciam dos judiciais porque eles não precisam de uma atuação jurisdicional. Eles são documentos firmados entre as partes em que se pactua que uma obrigação que uma tem em relação à outra. E o artigo 14, ele dispõe que, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. O pagamento de pensão alimentícia aos pais na velhice pelos filhos é um direito assegurado por lei. Inclusive, no Estatuto do Idoso, estabelece que a família tem o dever de prestar esse tipo de assistência. E, inclusive, no artigo 229 da Constituição Federal, ele esclarece que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos, quando adultos, devem ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. E a obrigatoriedade da pensão alimentícia dos filhos para com os pais também está fundamentada no Código Civil. Esse tema é tratado no artigo 1696, que aborda que o pagamento de pensão alimentícia é recíproca, é um dever recíproco entre pais e filhos. E ele esclarece que esse pagamento só deve ser feito para o idoso que realmente necessita de um auxílio. E também, com base no artigo 12 do Estatuto, é possível observar que a obrigação de arcar com a pensão alimentícia dos pais é solidária, ou seja, a responsabilidade é igual para todos os filhos. Mas no mesmo artigo fala que o idoso ele pode optar em escolher receber a pensão por apenas um dos filhos, né? E se, no caso, se o outro não tiver uma boa condição financeira. Além disso, é importante ressaltar que, assim como quando os pais deixam de pagar a pensão alimentícia para os filhos e são presos, podem ser presos, é a mesma situação com os filhos. Se os filhos deixam de arcar com as prestações alimentícias para com os pais, eles também podem ser presos. E, além disso, os bens deles podem ser penhorados para que a dívida seja quitada. E um outro ponto muito importante é que caso o filho ou a filha esteja desempregado ou não possua uma boa condição financeira, ele pode ajudar com o que ele puder, com que ele tiver condições financeiras, até porque nem todo mundo tem uma renda fixa, nem todo mundo tem um emprego, então por isso que o valor
não existe um valor fixo a ser arbitrado, né? Então, eles podem contribuir com o que eles tiverem condições de contribuir, mas é importante ressaltar que esse valor deve ser o suficiente para oferecer o bem-estar ao idoso, né? E, por fim, em relação a esse direito, eu gostaria de destacar que caso a família não possua uma condição financeira para suprir essa necessidade nesse âmbito, cabe ao poder público arcar com essa responsabilidade. Sim, né? Bem, a gente também tem o direito à justiça e à segurança pública. Josi. Isso mesmo, Anne. É um direito muito relevante para os idosos e a gente deve destacar, né, que a obrigação é dever do Estado garantir a segurança das pessoas idosas, zelando para que as normas, para que as leis elas possam ser aplicadas, a fim de evitar crimes e lesões aos direitos das pessoas idosas, lesões, abusos, e outra, a pessoa idosa, ela é livre para praticar qualquer atos da vida civil e fazer a gestão sobre a sua vida social e financeira, desde que não haja uma interdição, né? E outra coisa que eu gostaria de destacar é que as pessoas idosas, ela têm prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos, né? E também cabe ao Ministério Público e aos demais órgãos de segurança pública zelar pelos direitos das pessoas idosas, apurando denúncias de violações a direitos coletivos ou individuais. E também é dever de todo cidadão que presencie ou que saiba denunciar qualquer forma de negligência ou desrespeito a esses direitos da pessoa idosa. Sim. Bem, um outro direito também, que na minha opinião está relacionado, né, com o direito da dignidade, é o direito ao trabalho. Esse direito, né, ao trabalho está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa também, a partir do artigo 26. E o artigo 26, ele resume que o idoso tem o direito a exercer o seu trabalho, a exercer a sua profissão, claramente que haja um respeito à sua condição física, intelectual, psicológica. Então, eu entendo assim, né, que se realmente a pessoa idosa, né, está com uma condição física boa, psicológica, intelectual, não vejo por que não dela voltar ao mercado de trabalho, né? O Estado, ele deve dar tais garantias, né, para a pessoa idosa voltar a exercer, continuar exercendo a sua profissão, porque trabalhar é um direito fundamental e a idade realmente não deve ser um empecilho para o idoso deixar de trabalhar, né? E no artigo 27 ainda, também do Estatuto da Pessoa Idosa, é previsto que na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego é vedado a discriminação e uma fixação de limite de máxima assim, de idade, inclusive na área de concursos públicos. A não ser que, tipo, vendo o edital do concurso, para o exercício de tal cargo precisa de tal idade, né? Mas isso aí vai ficar, realmente, vai ser uma exceção, né? Bem, para finalizarmos, a gente tem o direito ao transporte, né? Sim, Anne. O direito ao transporte ele é previsto do artigo 39 ao 42 do Estatuto da Pessoa Idosa e ele dispõe sobre alguns direitos relativos ao transporte. E os mais principais estão presentes no artigo 39, não que os outros não sejam importantes, mas, por exemplo, um direito em relação a isso é que os maiores de 65 anos eles têm gratuidade ao transporte coletivo urbano, né, o transporte público coletivo urbano, e que, além disso, importante destacar, que eles têm esse direito desde que apresentem um documento com identificação. E que, além disso, eles têm reservado 10% de assento para os idosos, o que é muito importante, né, nos dias de hoje e tudo mais. E, além disso, eles abordam outros direitos em relação ao transporte. Então, para o melhor aprofundamento, artigo 39 ao 42 do Estatuto do Idoso.
Ou seja, né, se você estiver andando aí de ônibus, o ônibus estiver cheio, entra uma pessoa idosa, por favor, se conscientize, levante e deixe ela sentar, por favor, tá? Uhum. Bem, pra gente concluir, então, eu ressalto aqui, né, mais uma vez, sobre o aumento da população idosa, né? Que a gente deve fazer uma análise para essa população que vem crescendo e partir da premissa de que realmente está havendo tais garantias para atender essa população, como o Estado está lidando com isso, como a sociedade também está enxergando, porque a gente precisa, né, ter tais políticas, tais programas voltados para essa área, porque a pessoa idosa, ela não é porque virou idosa que ela deixou de ser ser humano, não. Ao contrário, né? Ela possui direito de ter uma dignidade, de uma qualidade de vida. E também tudo isso, né, que a gente falou, expôs até aqui, está tudo previsto na legislação brasileira. E realmente a pessoa idosa, né, no meu entendimento, é a pessoa na nossa atualidade que realmente mais merece respeito, merece ser ouvida, porque o caminho que ela trilhou ao longo da sua vida acho que não se pode, pelo menos, comparar ao que eu vivi, né? Sim. Bem, agora eu vou abrir um espaço, né, para consideração finais de vocês. Bom, Anne, as minhas considerações finais, eu gostaria de trazer alguns pontos. E o primeiro ponto é sobre um dado que eu trouxe da Human Rights Watch, onde eles falam que milhões de idosos no planeta sofrem com a violação dos seus direitos, né? Seja por discriminação da sua idade, que é chamado o etarismo, seja por exclusão social, seja por exclusão política, violência, abuso, dentre outros. E no Brasil, segundo a agência Brasil, a partir de dados do Disque 100, que é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano de 2020, foram registrados 77,18 mil casos de violação dos direitos dos idosos. Nossa. Sim. E o número representa um aumento de 53% em relação ao ano de 2019. E isso se deu muito por causa do isolamento da pandemia do Covid-19. Dessa forma, é importante ressaltar a importância, né, desses direitos, que além de proteger esse grupo vulnerável, eles também precisam por valorizar esse grupo. Porque não se trata de um grupo que não apenas contribuiu com as ações e os trabalhos ao longo dos anos, mas que ainda tem a responsabilidade social de trazer seus conhecimentos e ensinamentos para benefícios de todos. Então, essas são as minhas considerações finais, ressaltando a importância de respeitar os direitos dos idosos, de conhecer, né, repassar também para as outras pessoas que não possuem uma certa oportunidade de conhecê-los e tudo mais. Então, é isso. Certo. Então, eu gostaria apenas de ressaltar, de frisar que todas as pessoas, sem se abster, sem deixar ninguém de fora, todos nós somos responsáveis por proteger a dignidade da pessoa idosa. E nenhuma pessoa idosa ela deve sofrer qualquer tipo de negligência, de discriminação, de violência, de crueldade ou opressão. Nós somos responsáveis, todos nós, por proteger esses idosos. Inclusive, eu gostaria de ressaltar o que fala o artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, que é a obrigação da família, da comunidade e da sociedade e do poder público, com absoluta prioridade à efetivação dos direitos da pessoa idosa. Então, que nós possamos ter um olhar especial para as pessoas idosas, que nós possamos olhar com carinho, que nós possamos ter empatia e entender que daqui a pouco seremos nós, que nós possamos buscar conhecimento, que nós possamos compartilhar conhecimento para que essas pessoas possam ser protegidas. E é isso. Obrigada, Anne. Obrigada a você. E eu faço das palavras da minha colega Josi as minhas também. Bem, acho que foi isso, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por vocês terem acompanhado o nosso podcast, que vai ao ar todas as quinta-feiras. E no próximo episódio, as outras integrantes também, que fazem parte do nosso podcast, vão trazer
é o tema violência contra as pessoas idosas. Então, por favor, não percam. E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigada.